você está vendo a reprise, essa é mais uma live Rodrigo Responde, onde a gente abre um espaço para tirar dúvidas da galera de forma gratuita aqui no Instagram. Né? Uma live que a gente faz toda quinta-feira às 14 horas em ponto. Então a gente está ao vivo aí para tirar dúvidas do pessoal. Beleza? Se você tem alguma pergunta e está vendo a reprise, deixa nos comentários que a gente, assim que der a gente responde. Ou se a gente tiver com a caixinha de perguntas aberta nos stories, chega lá e manda a sua pergunta. Deixa eu fixar aqui o comentário. Beleza, pessoal. Então essa é uma live de perguntas e respostas. Eu vou começar com algumas perguntas que vieram nos stories aqui, tá? Mas se você tiver qualquer dúvida e quiser fazer uma pergunta, só clicar no balãozinho que tem aqui embaixo e mandar sua pergunta, ou aqui nos comentários também, e a Carol me ajuda a listar eles. Beleza, vamos lá. Deixa eu começar aqui do começo. Vamos lá, uma pergunta que veio aqui dos stories. Estou começando agora. O que preciso fazer no começo para divulgar mais? Vamos lá. Para quem está inaugurando, está entrando no ramo, começando a sua pizzaria agora, é muito importante você entender que você vai entrar no mercado onde provavelmente já existam outras pizzarias. Né? Provavelmente a clientela que você está querendo trazer para sua pizzaria provavelmente já come pizza de algum outro lugar. O importante é você entender e ter clareza de qual que vai ser o seu posicionamento, qual que vai ser o diferencial que você vai querer trazer, o que você vai trazer de especial que faça com que as pessoas optem pela sua pizza ao invés de pedir daqui a pouco de um outro concorrente, tá? Então ter esse diferencial claro é super importante. Você tem que usar isso a seu favor, tem que bater nessa tecla na sua comunicação, no seu marketing. Pegar e fazer só mais um anúncio de uma pizza calabresa com o preço, não tem nada de novo, nada que vai realmente chamar a atenção das pessoas, sabe? Então é um tipo de marketing que dá para fazer, colocar só uma foto bonita, um preço, e divulgar sem nada especial, dá para fazer. O que acontece nesses casos é que você tende a gastar mais para conseguir trazer os clientes, entendeu? Seja um custo de divulgação, seja um custo daqui a pouco que você vai ter num preço mais atrativo, se você vai botar esse preço em destaque, por exemplo. Então, não é só uma questão de divulgar, de aparecer, mas tem que aparecer de uma forma atrativa, com um diferencial, algo que chame a atenção do seu cliente. Outro ponto muito importante para quem quer divulgar mais o seu negócio, aparecer para os clientes certos, é saber qual que é o perfil de cliente que você quer atrair. Tá? Então, leve em conta esses dois fatores. O perfil de cliente que você quer atrair, aonde está prestando atenção, e entender o que esse cliente valoriza. E, em cima disso, trabalhar os seus diferenciais para quando você aparecer para o cliente, aparecer de uma forma atrativa, de uma forma que ele realmente vai parar para ver o que você está oferecendo ali. Vai querer daqui a pouco olhar o Instagram da sua pizzaria, entrar no seu cardápio digital, enfim. Tá? Agora, formas de divulgação tem várias. Tem gente que faz carro de som, tem gente que usa panfletagem, tem gente que faz anúncios nas redes sociais. Tem várias formas de divulgar. O que a gente tem visto que tem dado melhor custo por resultado, né? Tem dado um custo menor para um resultado maior, é investir em anúncios aqui nas redes sociais. Tá? É o que a gente tem visto hoje em dia, hoje em julho de 2023, tem sido a melhor alternativa. Nos últimos anos tem sido já, né? Mas a gente não tem como prever o amanhã, daqui a pouco muda alguma coisa, mas hoje em dia tem sido isso. Beleza? Deixa eu ver, veio uma pergunta aqui na caixinha. Vamos lá, cadê? Ó. Pergunta do Nero. Qual o faturamento de uma grande pizzaria média? Cara, isso varia demais, tá? Se a gente for pegar uma Pizza Hut da vida, a rede da Pizza Hut é na casa dos milhões de reais, entendeu? Agora vai pegar uma pizzaria que vende ali umas 5 mil pizzas por mês, vai estar na faixa ali. Claro que depende também do ticket médio, né? Mas vai estar na faixa dos 500, 300 mil reais por mês. Então isso varia, depende do que você considera grande, entendeu? Uma pizzaria que vende mais de 2.500, 3.000 pizzas já está num porte muito legal, tá? Já está com um volume bacana, já é uma pizzaria que a gente pode considerar grande, mas tudo depende da realidade, tudo depende do público que quer atingir. Tem gente que vende 3.000 pizzas e não consegue faturar ali 200 mil reais por mês porque o ticket médio é mais baixo, então tudo varia. Sabe? Isso não tem é tantos mil por mês. Vamos lá. Ó, pergunta da Pizzaria Labella. Boa tarde, fazer a mesma promoção 2 dias seguidos é bom ou acostuma o cliente? Vamos lá. Quando você coloca a mesma promoção vários dias seguidos, ela perde um pouco do impacto, entendeu? O cliente ele entende que isso acaba sendo algo que você tem todo dia. E aí deixa de ser algo atrativo. A promoção ela perde um pouco da atração dela, sabe? Promoção é uma coisa que ela tem que ter prazo. Quanto
mais estreito for o prazo, quanto mais escasso for, mais tende a dar aquela compra por impulso no cliente. Tá? Então leve isso em consideração. Você pode fazer a mesma promoção mais de um dia da semana, mas entenda que, por outro lado, isso pode ter esse impacto negativo, entendeu? Ela pode se tornar um pouco menos escassa, um pouco menos... diminuir aquela sensação do cliente de, se eu não pedir, eu vou perder, entendeu? E aí, o que acontece? Muitas vezes ele procrastina, ele não pede hoje, ele não pede amanhã, ele não pede depois e acaba não pedindo nunca. Então, às vezes, é legal você definir prazo para as promoções, tá? A promoção é uma coisa que ajuda a vender, sim, desde que você faça as contas e saiba divulgar também. Beleza? Deixa eu ver, o que mais que veio aqui? Luzinaldo Buriti, ele perguntou, qual seria a melhor faixa de lucro para uma pizzaria pequena? Vamos lá, Luzinaldo. Cara, a média de mercado, quando a gente fala de lucro líquido, é de 8 a 12%. Então é mais ou menos uns 10% de lucro líquido, já descontando o Prolabore como um dos custos fixos. Tá? Então é essa faixa aí, de 8 a 12%. Pizzarias que têm um processo mais eficiente, que têm um custo operacional bem controlado, conseguem passar dos 20%, 25%, em alguns casos até mais de 30%. Tá? Mas isso vai muito de como você faz a gestão interna do negócio. Porque o que acontece, gente? Quando a gente fala de CMV, o catupiry, quando sobe o preço para todo mundo. Agora, se você tem um processo onde você consegue aproveitar melhor a sua mão de obra, você consegue fazer com que o teu custo de mão de obra, por exemplo, seja menor do que um concorrente que daqui a pouco faz o mesmo volume de pizzas de você. Então, a gente tem que olhar para todos os custos envolvidos e entender que o que está na nossa mão de conseguir realmente fazer uma redução legal. A gente não tem como manipular o preço da mussarela, sabe? Mas a gente tem como fazer o nosso processo ser mais redondo, fazer ele ser mais eficiente, ter menos perdas, ter uma equipe que rode mais legal, que rode num volume mais interessante. E esse é o segredo. Para você conseguir ter margem de lucro, claro, tem uma série de ações que podem ser feitas no CMV, mas o preço da mercadoria tem um limite, entendeu? Tem um limite. Eu vou fazer cotações, vou tentar conseguir um preço melhor para esse insumo. Isso ajuda, mas tem um limite. Agora, dentro do processo de produção, você consegue ter muito mais eficiência tratando os pontos certos, tá? Tendo eficiência nesse processo. A gente fala muito sobre isso lá dentro do Pizzaria Eficiente, o meu programa de mentoria. Tá? Mas se quiser uma referência, média de mercado 8 a 12, se for mais eficiente, passa dos 20, 25. Em alguns casos chega até 30%. Tem um aluno nosso lá que tem 37%, mas é exceção. A gente não usa exceção como regra. Deixa eu ver o que mais que veio de pergunta aqui. Você está anotando para mim, Carol? Obrigado, querida. Ó, a Paula... é uma antiga essa daqui. Paula Souza, estou faturando em torno de 30 mil e não tenho retorno. Insumo tudo alto, não sei mais o que fazer. Vamos lá, quando você tem um faturamento de 30 mil, deveria sobrar pelo menos 10% para estar na média do mercado. Então deveria sobrar 3 mil por mês. Se não está sobrando, alguma coisa está errada no teu controle financeiro, tá? Alguma coisa está errada, muito provavelmente na sua precificação. Inclusive, já vou fazer um gancho com uma pergunta que veio aqui dos stories. Bom dia, como precificar do modo correto? Vamos lá, gente, quando a gente fala de precificação, tá? Precificação a gente tem que levar em consideração dois fatores, fatores internos e fatores mercadológicos, fatores externos, tá? Quando a gente fala de fatores internos, tem que fazer as contas, tem que olhar quais são os seus custos envolvidos, tá? E na nossa metodologia de precificação, a gente fala em 3 tipos de custos. O CMV, que é o custo que você tem com mercadorias, com os insumos, com a farinha, com o molho de tomate, com a calabresa, com a mussarela, enfim, o custo dos insumos, embalagem também entra aqui, bebidas também entra aqui. Então, esse é um item de custo muito importante que você precisa levar em consideração. Outro item de custo muito importante são os custos operacionais, os custos da sua operação. A pizzaria não é só de custo de mussarela que ela tem, né? Esse é o único boleto que o dono de pizzaria precisa pagar. Então, quando a gente fala de custos operacionais, a gente está falando de custo de mão de obra, aluguel, gás, energia, etc. Esses custos todos envolvidos para a pizzaria funcionar. E também os outros custos variáveis, que aí entra impostos, taxa de maquininha de cartão, comissão de plataformas como a iFood, que vai ter um percentual ali da venda. Então, você precisa enxergar esses 3 itens de custo e o quanto cada um deles representa na sua precificação, ou seja, quanto que você tem de CMV numa pizza de calabresa, qual que é o seu custo operacional unitário, quais são os outros custos variáveis que essa pizza tem. Então, olhar para esses custos é uma parte super importante da precificação, que a maioria das pessoas não leva em consideração. Só que, gente, se você não conhecer os seus custos,
dificilmente você vai conseguir precificar da forma certa, né? Então, primeira parte é olhar para os custos internos, que são basicamente esses três. Segunda parte é olhar para o mercado onde você está inserido. Quais são os comparáveis que o meu cliente tem quando o assunto é pizza? Com quem que ele compara o meu produto? Quem são as outras pizzarias que miram num público-alvo parecido com o meu, que tem uma proposta de produto daqui a pouco parecida com a minha? Entendeu? Entender quais são esses comparáveis e como é que está o preço deles em relação ao preço que você consegue praticar com base nos seus custos, também é um parâmetro importante. E aí, em cima disso, levando em consideração os seus custos e levando em consideração quais são os concorrentes, quais são os comparáveis que o seu cliente tem, aí você define o seu preço de venda. De uma forma que você consiga, por um lado, ser competitivo em relação a esses comparáveis, mas por outro, que você tenha margem de lucro, tá? E por isso que não tem uma margem de lucro fixa. Rodrigo, se eu botar 20% de margem de lucro nas minhas pizzas, está certo? Não tem como estar certo, entendeu? Vai ter uma variação dentro do próprio cardápio. Eu sempre oriento meus alunos, cara, você tem que ter alguns produtos que são produtos isca, outros produtos que são produtos de margem, para justamente você conseguir parametrizar isso dentro da sua precificação para fazer isso de uma forma competitiva e que também te dê um retorno em cima das suas vendas, tá? Então é muito importante, quando a gente fala de precificar, precisa levar em conta esses fatores aí. Beleza? Vamos lá, quem mais que veio aqui? O que foi, Carol? Tem perguntas. Aonde? Não tô vendo. Arquivo. Qual seria a melhor faixa de lucro para uma pizzaria pequena? Não, essa aqui eu respondi já, porque entra nesses pontos aqui. Deixa eu pegar as outras que tem aqui. Vamos lá. Como iniciar venda de franquia? Veio uma pergunta aqui da La Favorita Pizzaria. Como iniciar venda de franquia? Cara, uma franquia, para você vender uma franquia, você tem que sempre pensar o que leva uma pessoa a entrar para uma franquia, entendeu? Você tem que, primeira coisa, o cara que quer empreender com uma franquia, ele quer algo já pronto, algo que vai economizar tempo dele, né? Porque ele vai pagar uma taxa de franquia, mas ele tem que ter uma contrapartida. Então, para você fazer uma franquia, a primeira coisa que você precisa ter é processos bem padronizados, para que outros operadores consigam seguir o mesmo padrão de produto, padrão de serviço que você está querendo proporcionar para os clientes, porque senão se não estiver bem padronizado, corre o risco de um franqueado lá fazer as coisas de uma forma diferente e queimar a sua marca. E quando a gente fala de franquia, o ativo mais importante é a marca, né? Então, padronizar bem os processos, padronizar também os produtos para que a experiência que o cliente está tendo quando ele vai numa outra unidade seja igual às unidades de origem, tá? Então isso é super importante, tem que ter padrões de processo e de produto, isso é fundamental. E por último, mas não menos importante, é uma marca forte, porque o franqueado ele paga justamente para ter uma marca que vai ajudar ele a vender, entendeu? Então trabalhar muito o brand da marca é super importante, tá? Tendo isso, aí tem que participar das feiras aí. Tem todo um mercado aí de franchising, tem a ABF, a Associação Brasileira de Franchising. Eu não domino muito essa área, mas é uma possibilidade importante. Mas tem que fazer esse tema de casa antes, entendeu? Padronizar tudo bonitinho, produto, processo, e investir para ter uma marca forte também. Ó, veio uma pergunta da Roberta aqui, ó. Quando vou calcular o CMV, levo em conta além do estoque as compras da semana, mas considero o que recebi efetivamente naquela semana ou o que comprei, e não necessariamente. Não entendi tua pergunta, Roberta. Deixa eu ler de novo. Quando vou calcular o CMV, levo em conta além do estoque compras da semana, mas considero o que recebi efetivamente naquela semana. Ou o que comprei e não necessariamente ainda recebi. Eu não entendi a tua pergunta, Roberta. Me desculpa. Assim, quando a gente fala de calcular o CMV, você tem que pensar que CMV, eu sempre recomendo usar o regime de competência. Tu pode fazer por regime de caixa ou regime de competência. Para apurar CMV, o melhor é o regime de competência. O que muda de um para o outro? Regime de caixa, a gente olha sempre para o desembolso. Regime de competência, a gente olha está muito mais relacionado ao uso, a quando compete aquele custo. Tá? Então, quando a gente fala de CMV, você vai pegar estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Se você está querendo fazer isso no período de uma semana, você vai pegar o estoque inicial da semana que você realmente tem de material, mais o que você comprou e efetivamente recebeu nessa semana, menos o estoque que você realmente tem no final dessa semana. Tá? Porque para calcular CMV, eu recomendo fazer com regime de competência.
que é diferente do regime de caixa. Se você fosse pensar em regime de caixa, aí você vai pelas datas em que os desembolsos aconteceram. Muitas vezes você pagou por uma mercadoria, mas ainda não recebeu. Então isso não tem que entrar no seu CMV, porque aí você está considerando caixa, mas não é caixa, é competência. Tá? Eu acho que foi essa a tua pergunta. Se não foi, tu me escreve ela de novo que eu não consigo entender quando você digitou ali. Tá? Deixa eu ver o que mais que veio aqui. E aqui, o que acho mais difícil em relação ao negócio é lidar com funcionários, na minha opinião, o pessoal da Fernandes Pizzaria. Cara, lidar com mão de obra é assim, não vou dizer que é fácil, mas se você tiver técnica, fica menos difícil, entendeu? Se você tiver, por exemplo, uma rotina de dar feedback para os funcionários, se você souber como dar feedback, você consegue ter menos dor de cabeça. Né? Se você souber fazer um bom processo de seleção, para não trazer funcionário enxaqueca para dentro de casa, também você diminui a chance de dar problema, sabe? Então, lidar com funcionário muitas vezes pode ser estressante, sabe? Mas se você fizer com técnica, pode ser menos estressante. Nunca vai ser light, nunca vai ser barbadinha, mamão com açúcar. Mas, se você tiver técnica para selecionar as pessoas certas, souber ser um bom líder, souber dar feedback e saber quando é a hora certa de desligar também, você consegue diminuir esses BOs, diminuir esses possíveis problemas, tá? Ó, o Gabriel perguntou aqui, com 30 mil, daria para abrir uma pizzaria em ponto comercial? Gabriel, possível cara, tá? Possível é. O que acontece? Vai depender do ponto, das adequações que você pode ter que fazer nesse ponto, tá? Claro que você não vai conseguir começar com um forno top da balada com 30 mil reais, entendeu? Vai gastar daqui a pouco só no forno e não vai ter grana para comprar mercadoria, sabe? Então, dá para começar, mas vai depender do ponto comercial, porque se você pegar um ponto que tiver fazer muita adequação, muita obrinha, cara, isso vai uma grana do caramba, entendeu? Mas para começar com um forno mais acessível, daqui a pouco começa batendo a massa na mão, entendeu? Dá para começar sim. Eu conheço pessoas que começaram até menos do que isso, mas aí começaram na cozinha de casa, não em ponto comercial. Mas é super possível, tá? 30 mil dá para começar. Mas você vai ter que entender também que muita coisa você vai ter que meter a mão. Ah, vou ter que vou ter que pintar algumas coisas aqui. Vai você pintar, mano, entendeu? Não vai gastar com o pintor. Mantém uma grana para justamente poder ter giro no começo do negócio, tá? Mas é super possível. Ó, o Gabriel perguntou, forno Tecno Pizza novo ou um de marca boa, mais usado? Cara, tem muita opção no mercado que você consegue racionalizar esse custo, tá? Se tu vai começar com 30 mil, cara, daqui a pouco você pode pegar um outro forno usado. Claro, tem que avaliar sempre caso a caso. Quando é usado, cara, a gente sabe que não... Depende de qual foi o uso, né? Então, muitas vezes pode dar problema, mas eu acho que é mais interessante ainda, tá? Às vezes até começa com um compacto, cara. Começa com um forninho ali de 3, 4 mil reais, mano. E aí depois que o negócio estiver girando, você investe numa esteira, entendeu? Daqui a pouco para um começo assim, para não ficar com muita grana presa em equipamento, pode ser uma alternativa mais interessante. E no começo, cara, quando você vai começar com 30 mil, você precisa ter uma grana ali para justamente fazer o marketing acontecer, para trazer a clientela, entendeu? Não vai brotar cliente do nada. Tem que separar uma grana para o marketing. Sem isso, você não consegue fazer o negócio girar, não consegue ter cliente comprando e aí fica tudo mais difícil, entendeu? Então, às vezes, vale mais a pena começar com menos grana presa em equipamentos, em estrutura, para poder ter esse capital para fazer esse giro acontecer, para trazer os clientes sem ter aquela dor de cabeça do caramba. Tá? E aí, cara, começa já a fazer uma reserva desde o começo para a pizzaria já pagar esse investimento e, cara, em menos de um ano já poder ter um fornecedor novo, zero bala. Tá? Ó, vamos ver a pergunta que veio do Clayton aqui. Já roda um delivery, mas sempre os clientes questionam a taxa de entrega. Vale a pena acrescentar taxa mínima no valor das pizzas e colocar a entrega grátis até quilometragem mínima? Cara, vale, funciona demais. O brasileiro adora uma coisinha grátis, entendeu? Claro que você tem que saber precificar essa taxa de entrega, tá? Quando a gente fala de custos variáveis, estava comentando sobre isso antes, a entrega grátis é um possível custo variável que você pode colocar. Entendeu? E, cara, funciona muito, tá? Inclusive pensando nas próprias listas, né? Pensando em iFood, o iFood está muito relacionado à visibilidade, você está sendo visto pelos clientes. Tem uma lista que é muito acessada, que é a lista dos restaurantes com entrega grátis.
Se você tem entrega grátis, você aparece nessa lista, e aparecendo mais, você tende a vender mais na plataforma. Né? Pelo menos mais acessos você vai ter no seu cardápio. Se o seu cardápio estiver legalzinho, você consegue vender mais também. Tá? Então sim, vale a pena, mas tem que fazer as contas. Não é, o meu motoboy cobra 5 de taxa, eu vou botar 5 a mais no preço da pizza. Não sai necessariamente só uma pizza por pedido, entendeu? Tem que fazer essa conversão toda aí para poder dar certo. Ó, o Lucas Pizzaiolo perguntou, qual forno dá menos gastos, forno a lenha ou forno esteira? E com qual deles tem mais qualidade? Cara, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala de forno, é entender qual tipo de pizza você quer fazer. Se tu quiser fazer uma pizza tipo napolitana, não tem como fazer uma pizza napolitana para pegar o selo da VPN num forno esteira. Porque nas regrinhas lá da pizza napolitana tem que ser um forno com lastro, com a pedra lá, o biscoito de Sorrento e blá 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 blá. Então tem que entender qual tipo de pizza você quer fazer. Quanto à qualidade da pizza, isso é sempre meio polêmico, tá, cara? Só que a maneira como você assa a pizza é uma das variáveis e é uma das que menos impacta na qualidade do produto, tá? Depende muito, tá muito mais relacionado ao que você vai colocar na pizza. Não tem como uma pizza feita com ingrediente ruim ficar boa só porque foi feita no forno a lenha, sabe? E não tem como uma pizza feita com ingredientes bons, com boa técnica, só porque passou no forno esteira ser uma porcaria. Não existe isso, sabe? O forno ele pode impactar, mas é um percentual muito pequeno em relação a esses outros fatores. A saber usar as técnicas certas, usar bons ingredientes e tudo mais, entendeu? Então não tem essa, é um mito que pizza boa é só no forno a lenha, não existe isso. Tá? Foi feito até um teste cego pelo Instituto Mauá. Eles deixaram as pessoas vendadas lá, sem enxergar, e colocaram a mesma pizza sendo feita em forno a gás e forno a lenha. 97% das pessoas não sabiam de onde vinha aquela pizza. Não sabiam diferenciar entre a que tinha sido feita no forno a lenha da pizza no forno esteira. Porque o tempo que a pizza fica dentro do forno a lenha é muito pequeno para ela pegar defumação, essas coisas. Ela fica 2, 3, 4 minutos. Entendeu? Então é muito rápido. Então não vai impactar. Tá? Ó, o Fernandes Pizzaria perguntou, minha massa é artesanal, com forno esteira perde qualidade da massa? Não, gente. Não perde, não. Muitas vezes você vai ter que, às vezes, fazer uma adaptaçãozinha aqui ou ali, mas é super possível fazer uma pizza muito boa no forno esteira, tá? Tem alguns alunos aí que fazem um negócio bom pra caramba, e aí tu vai ver no forno esteira. Tem até aluno que faz pizza tipo romana no forno esteira. É legal pra caramba, cara. O pessoal consegue fazer de tudo. Então, o forno é uma variável, mas não é o forno que vai fazer a sua pizza ser muito boa ou ser ruim. Ó, essa aqui não é uma pergunta, ó. Rainha das pizzas, professor top demais. Se está na dúvida da sua pizzaria, chama o Rodrigo. Valeu, minha querida. A Bruna é a nossa rainha das pizzas aí, tá matando a pau, tá mandando bem pra caramba nos eventos, com o delivery dela também Meu Deus, esqueci a cidade da Bruna. Como é que é aquela cidade lá na Serra de São Paulo? Esqueci, gente. Campos do Jordão. Campos do Jordão. Muito bom. Boa pizza e tudo. Tu botou uma interrogação, mas eu não vi tua pergunta, cara. Manda aí. Manda a pergunta aí que a gente responde. O Nero escreveu, seu conteúdo é top. Parabéns. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Ó, deixa eu ver outra pergunta aqui dos stories. Prolabore sem sócio em 15%. Você acha que tá bom? E 15% para a empresa. Lucro em torno de 17%. Vamos lá. Deixa eu entender certinho essa pergunta para poder responder certo, tá? Quando a gente fala de Prolabore, remuneração de sócio, vamos começar do começo. Os sócios, os donos da pizzaria, eles podem ter dois tipos de remuneração, uma fixa e uma variável. O Prolabore, que a gente chama, é a remuneração fixa que ele vai receber de acordo com a função que ele executa na pizzaria, tá? Se o cara é um dos sócios da pizzaria e ele é pizzaiolo na pizzaria, ele vai ter um Prolabore equivalente ao custo de um pizzaiolo. Então, se ele tivesse um pizzaiolo que custa ali R$3.000 por mês, vai ter um Prolabore de R$3.000 por mês. Essa é uma das possíveis remunerações que o dono tem. São duas, tá? Sócio investidor que não está ali no dia a dia da pizzaria, não executa uma função na pizzaria, não tem Prolabore. Ele vai ter apenas a distribuição de lucros, que é a segunda forma de remuneração. Ah, Rodrigo, eu sou pizzaiolo da minha pizzaria. Eu tenho a minha pizzaria e sou pizzaiolo. Eu vou ter só Prolabore? Não, você pode ter Prolabore e distribuição de lucros. Tá? O que é a distribuição de lucros? É uma remuneração variável, que vai variar conforme o lucro que a pizzaria teve. Vai ter meses que ela vai ter um pouco mais de lucro, meses que vai ter um pouquinho menos, e aí vai ser um percentual desse lucro. Tá? Então entenda que tem duas possibilidades de remuneração. Quando a gente fala de Prolabore é a fixa, distribuição de lucros é a variável.
Então, nesse caso aqui, 15%, se for 15% do faturamento, tá bacana pra caramba, entendeu? Pensando que a pizzaria está tendo ali um lucro de 20%, você tira 15% para o Prolabore e deixa 5% para reforço de caixa, tá legal, entendeu? Um negócio que está dando 20%. Desde que você esteja contando também o Prolabore, porque o Prolabore é um dos custos operacionais. Porque se o dono está executando uma função, esse custo existe. Não, ninguém trabalha de graça, entendeu? Alguém está executando aquela função, então esse custo precisa estar sendo refletido na própria precificação, entendeu? Então precisa levar isso em consideração, beleza? Vamos lá, veio outra aqui da Divina Pizza Delivery. Quantas pizzas no mês você consegue abrir outra unidade? Cara, isso depende muito da estrutura que você tem, tá? Em alguns lugares, dependendo da estrutura que se tem, você não consegue fazer mais de 1000 pizzas no mês. Uma cozinha daqui a pouco muito compacta, pode ficar difícil de fazer esse volume acontecer. Aí tem que pensar numa segunda unidade, até para atingir uma outra região, às vezes, da mesma cidade, tá? Então tem que levar em conta a sua estrutura. Em alguns casos, não. O pessoal tem uma cozinha industrial bacana, com um bom espaço, que dá para fazer 5, 10 mil pizzas no mês, sabe? Então, isso é relativo também, tá? Tem que ver também como é que é a densidade populacional de onde você está. Se tem muita gente morando em prédios, se tem uma população grande próxima de você, pode não ser tão necessário migrar para ter uma segunda operação, tá? Então, é muito de você fazer essa análise do potencial que a região tem. Se você está numa região cheia de condomínio, com várias torres ao redor, onde mora muita gente, tem um público grande para você atender. Não necessariamente você vai precisar ter uma segunda operação para vender mais de 1000 pizzas por dia. Agora, se você está numa cidade que você está num bairro onde tem muita gente morando em casa, é mais espalhado, você vê que você precisa mandar seus motoboys a 10 km para poder atingir uma boa parte da clientela, cara, às vezes é legal ter uma segunda unidade, uma operação enxuta, mas que consiga atender esses clientes rápido, sem ter tanto trânsito dos seus motoboys. Por quê? Quando a gente fala de delivery, a produtividade dos motoboys ela impacta muito, porque o custo do motoboy ele é alto. O motoboy não é uma mão de obra barata, cara, se você for analisar. Então, os seus motoboys têm que fazer o máximo de entregas por noite. Só que para isso, você tem que atingir um raio de entrega mais curto. Se você tiver que atingir um raio de entrega de 10, 15, 20 quilômetros, cara, o seu motoboy vai ficar girando vazio o tempo todo, sabe? Ele vai fazer a entrega, maior é o tempo que ele perde para voltar. Então, muitas vezes vale a pena você ter outras unidades, pensando também nessa questão da logística, tá? Muito mais até isso do que a própria questão do volume de pizzas vendidas. Isso é super importante. Ó, o Lucas perguntou aqui, ó. Agora eu entendo porque meu patrão te admira tanto. Ele saiu do Maranhão para fazer um curso com você em São Paulo. Excelente profissional, com uma bagagem enorme. Um abraço, meu. Obrigado, meu. Obrigado, meu querido. Obrigado, tamo junto. Obrigado, Carol. Carol me falou, ó, agora é final do mês, é semana que vem, Carol. Quinta e sexta da semana que vem eu vou dar um pulinho em São Paulo na FIPAM, tá? Vamos estar em São Paulo, é a feira de panificação, vai ter lá o setor das pizzas, vou estar circulando por lá. E quem for aqui de Santa Catarina e região, que eu moro em Florianópolis, dias 8 e 9 de agosto vai acontecer a FEAL, tá? A Feira para Negócios de Alimentação aqui de Santa Catarina. 8 e 9 de agosto no Centro-Sul. Inscrições gratuitas é fealsc.com.br. A Carol vai colocar aqui nos comentários, depois você dá uma olhadinha lá. Quem quiser participar, vai ser bem legal essa feira. Eu vou estar palestrando, Patrick Tapano vai estar por aí, o Pedro Pernambuco vai estar também, Bruno Nurel, o Eduardo do Delivery Sem Filtro, vai ter uma galera aí com a gente. Deixa eu ver, pergunta do Boa Pizza e tudo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não estou achando a pergunta. Só o ponto de interrogação. Pois é, tá vindo só o ponto de interrogação, não estou conseguindo ver a pergunta, cara. Boa Pizza e tu, não consegui achar a tua pergunta. Manda no direct que a Carol, depois ela vê aqui e me passa, tá? Ó, nossa Pizza Drive-Thru mandou a seguinte aqui, ó. Passa pra gente algumas ideias de outros produtos para aumentar faturamento além das pizzas. Vamos lá. Quando a gente fala de outros produtos, tá? Quando a gente fala de outros produtos, primeira coisa, tem que avaliar como é que tá o teu processo ali dentro, como é que tá o espaço ali na tua cozinha. Por quê? Se você quiser colocar um hambúrguer, por exemplo, que é um produto que já é um produto consolidado, que já tem toda uma demanda, já tem um mercado consumidor, o hambúrguer ele vai demandar um processo totalmente diferente do processo da pizzaria. Você vai ter ali a chapa, provavelmente você vai ter que colocar uma fritadeira para colocar uma batatinha acompanhando. Então é um processo à parte, um processo separado. Então tem que ver se isso cabe na sua cozinha, vai precisar de mão de obra para isso, entendeu? Então é uma possibilidade, mas entenda que existe esse processo separado.
outras possibilidades, sem você ter que mexer tanto no seu processo, trabalhar com esfirra, trabalhar com calzone, né, trabalhar com sobremesas ou também salgados como pão tortano, panuzzo, trabalhar com entradas como crostini. Esses produtos que eu citei agora são produtos que você vai usar o teu processo normal aí da pizzaria, o seu forno, tomaceira, os seus ingredientes que você já tem, então é muito mais tranquilo para trabalhar com eles. O que acontece com eles? Eles têm uma demanda menor do que um hambúrguer da vida, por exemplo. Então tem que sempre avaliar isso, sabe? Tem que sempre levar em consideração esses fatores. Porque na hora que você for fazer a distribuição dos custos operacionais, já vi acontecer com alunos meus que trabalhavam com hambúrguer, com pizza, com hot dog, de ter algumas famílias de produtos que não davam lucro, sabe? Só no melhor dos meses empatavam. Então tem que saber fazer essas contas também, entendeu? Não é só botar um produto no cardápio, ele começar a vender e achar que está dando lucro. Por quê? Às vezes ele está vendendo, mas você está tendo que colocar mais funcionário, vai ter um motoboy daqui a pouco fazendo viagem para entregar um produto de uma entrega de R$20, enquanto na pizza ele vai fazer uma entrega de R$80. Então tem que levar tudo isso em consideração, tá? Não é só botar produto e vender e achar que tá tudo bom, tudo bem. Tem que fazer as contas também. Procura sempre priorizar produtos que não vão impactar tanto no teu processo. Esse que eu citei ali, esfirra, calzone, panuzzo, pão tortano e tal, é muito mais tranquilo, tá? Agora, se quiser ter mais volume, aí tem que avaliar esses outros, como hambúrguer, porções, enfim, tá? Mas tem que avaliar esses fatores que eu comentei aí. E, muito importante também, o seu público-alvo. Por quê? Você já tem uma lista de clientes para você poder já fazer um marketing, já poder tracionar esse negócio com uma base. Só que, se esses clientes não são clientes que vão achar esse teu outro produto atrativo, vai acabar não casando. Entendeu? Então, se você está vendendo uma pizza ali com um ticket médio ali na faixa dos 60, 70, 80 reais, não coloca para vender ali para esse mesmo público um hambúrguer de R$19,90. Você vai ter que fazer um hambúrguer mais sofisticado, mais bacaninha mesmo, entendeu? Entenda o perfil de público que você quer atender se você quiser aproveitar a lista de clientes que você já tem para divulgar esse novo produto. Isso é super importante. Ó, Wagner Milanese, grande Wagner, grande Rodrigo, parabéns pelo conteúdo, nos na FIPAM. Tamo junto, meu irmão. O Wagner é da Forno Santo, a gente gravamos um podcast, parceiro novo do Pizzaria Eficiente, inclusive alunos do Pizzaria Eficiente que quiserem comprar um forno top da balada, um forno de laço, assim, ó, para fazer pizza napolitana, clássica italiana, para fazer um produto bacana, tem os fornos da Forno Santo aí, cara, muito bons. Já a galera recomenda pra caramba e a gente conseguiu fechar uma parceria bem legal. Tamo junto, Wagner. Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Roberta falou que vai estar na FEAL. Show de bola, Roberta. Te vejo por lá. Se não tem mais, a gente já vai encerrando por aqui. Ó, veio essa outra pergunta aqui, ó. Estou no vermelho, muitas dívidas. Querem comprar a pizzaria parcelada. É bom negócio? Olha, assim, primeira coisa, se você está decidido ou decidida a vender a pizzaria, tem que tentar achar a melhor oferta possível, sabe? Se você vê que essa pessoa vai ter capacidade de pagamento, mesmo sendo parcelado, ok, pode ser uma alternativa, né? Isso desde que você esteja decidido a vender a pizzaria. Se você não está decidido a vender a pizzaria, tem que avaliar por que você está no vermelho, por que você está tendo muitas dívidas, tá? Muita gente entra nessa porque a precificação não está bem ajustada, porque não está com controle financeiro legal. E aí, muitas vezes, vende e depois se arrepende por ver a pessoa que comprou dando certo, explodindo de vender, sabe? Então tem que analisar isso no detalhe, não sai tomando as decisões às vezes por impulso, para não se arrepender lá na frente, tá? Boa tarde, Rodrigo. Eu sou José de Aracaju, Sergipe. Tem 4 meses que abri um delivery de pizza. Estou aprendendo muito com seus ensinamentos. Obrigado. Tamo junto, José. Obrigado. Que bom que estou te ajudando aí de alguma forma. Ó, pergunta que veio aqui do Leandro. Forno esteira, assam massa de fermentação natural? Sim, dá para fazer uma pizza muito bacana, de longa fermentação em forno esteira, tá? Tem um aluno nosso, o Jaime Schaefer, da Schaefer Pizza de Araranguá, que faz uma pizza sensacional no forno esteira, cara. Tu olha ali, tu vê, forno esteira ali, ó. Pra tu ver que o forno, ele é uma das variáveis. Ele não é porque o forno é de esteira que não sai pizza boa. Sai pizza boa, entendeu? Claro que sai pizza boa. Se você tiver técnica, souber fazer, você consegue tirar pizza boa de tudo quanto é tipo de forno, entendeu? Então sim, dá para fazer pizza de longa fermentação no forno esteira. O que não vai ter é aquele salto de borda, aquela parada toda que um forno de lastro possibilita, tá? Mas dá para fazer pizzas excelentes no forno esteira, tá? Beleza, meus queridos, a gente vai ficando por aqui, tá? Se você ficou com qualquer dúvida, a gente tem também
a caixinha de perguntas, só mandar ali nos stories ali, clica lá e manda a sua pergunta. Beleza, beleza, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus, até mais!